Olá, sejam bem-vindos à nossa sexta aula. Hoje nós vamos falar sobre hidrocarbonetos, mas sobre especificamente os alcenos. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula, vamos passar aqui esse conhecimento para vocês. Então, quando a gente trata de alcenos, nós precisamos definir e ensinar a fórmula geral de um alceno. Então, o alceno, ele também é chamado de alqueno ou olefinas e também pode ser chamado de hidrocarbonetos etilênicos. Então, o que são os alcenos? Eles são hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, são cadeias carbônicas que só possuem hidrogênio e carbono e que possuem uma cadeia aberta. E que nesta cadeia, obrigatoriamente, possui uma ligação dupla em sua cadeia principal. Então, em outras palavras, alcenos são hidrocarbonetos que possuem uma dupla ligação em sua cadeia. Veja os exemplos aqui. Nós temos a fórmula estrutural aqui, CH2 dupla, ligação CH2, e a fórmula molecular desse composto é C2H4. A CH2 dupla CH3, onde a fórmula molecular é C3H6. CH2 dupla CH2 CH3, onde a fórmula molecular é C4H8. E por último, CH3, CH dupla CH2 CH3, onde a fórmula molecular é C5H10. Então, de forma geral, generalizando aqui os alcenos, nós temos uma fórmula para poder descobrir por meio da fórmula molecular se nós temos de fato um alceno ou um alcano, que foi o primeiro hidrocarboneto que nós estudamos, a primeira série de hidrocarbonetos que nós estudamos. Então, qual é essa fórmula? É essa aqui, ó, CnH2n. O que significa o N? O N é o número de carbonos. Então, baseado no número de carbonos, você pode multiplicar por 2, dois hidrogênios, e aí você terá a fórmula molecular. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 2 carbonos aqui no C2, CH2, eu tenho 2 carbonos. Então, 2 vezes 2, 4. Então, a fórmula seria C2H4. Então, se eu tenho numa prova, aparece essa fórmula aqui, C2H4, eu posso conferir se ela é um alceno ou um alcano. Como é que eu posso conferir? Se eu multiplicar o número de carbonos por 2 e der exatamente igual ao número de hidrogênios, então você terá ali com certeza um alceno. Um alcano, você multiplica por 2 o número de carbonos e soma mais 2. E aí, se você tiver ali o resultado igual ao número de hidrogênios que tem na fórmula, então você tem um alcano. Mas o papo aqui é sobre alcenos, Então, quando a gente fala de alcenos, nós temos uma cadeia carbônica aberta de hidrogênio e carbono, cujo tem uma dupla ligação em sua cadeia. A nomenclatura dos alcenos ela vai ser um pouquinho diferente da nomenclatura dos alcanos. Então, primeiramente, falando sobre os alcenos não ramificados, nós temos uma regra que ela é segundo a IUPAC, e essa nomenclatura ela vai ser semelhante à dos alcanos, mas ao invés de colocarmos o ano, que seria do alcano, no final da palavra, nós vamos colocar a terminação eno, que representa ali o en, é de dupla ligação, e o o é de hidrocarboneto. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 carbonos, e aí a pergunta que você faz para 2 carbonos é qual é o prefixo para 2 carbonos? É o prefixo et. E como você tem uma dupla ligação entre esses 2 carbonos, então você tem um en. Como só tem carbono e hidrogênio, então você coloca o O. Então o nome desse composto aqui seria, pela regra da IUPAC, eteno. Haja vista aqui, você precisa prestar atenção que esse alqueno ou alceno é uma cadeia carbônica não ramificada. Essa regra ela funciona dessa forma apenas para cadeias carbônicas com 2 ou 3 carbonos. Nesses casos, você não precisa identificar a posição que a dupla ligação está dentro da cadeia. Por quê? Porque em qualquer lugar que você numerar a cadeia principal, vai dar o mesmo, iria dar a mesma nomenclatura. Então aqui eu tenho 3 carbonos, o prefixo para 3 carbonos é prop,
como eu tenho uma dupla ligação entre carbonos, é N, e aí como eu só tenho carbono e hidrogênio, O. Então aqui ficaria propeno. Então, veja aqui uma cadeia um pouco maior. Observe o seguinte, ó, para cadeias maiores, torna-se necessário citar a posição da dupla ligação. Por quê? Porque em uma cadeia muito grande, se eu apenas digo o nome da cadeia sem identificar a posição da dupla ligação, eu posso estar falando uma coisa, eu vou estar errando, talvez eu não esteja identificando a substância corretamente. Então lembre-se de que a dupla é sempre o local mais importante na estrutura do alceno, certo? A dupla ligação é o lugar mais importante. Você vai sempre numerar a cadeia principal partindo do carbono que está mais próximo da dupla ligação. E a cadeia principal, que é a cadeia sem a ramificação, né, a cadeia principal sempre terá dupla ligação de forma obrigatória. Então vamos ver aqui os exemplos. Ó, eu tenho aqui esse primeiro composto, que é formado por 4 carbonos, e aqui são moléculas diferentes devido à posição da dupla ligação. Então aqui eu tenho um composto, certo? Ó, CH2 dupla CH2CH3, e aqui eu tenho outro composto, apesar de os dois compostos serem formados por 4 carbonos e apenas por hidrogênios. E nós vamos ver que o nome desse composto mais aqui em cima é o butan-1-eno, né? But-1-eno, certo? Porque a dupla ligação está entre o carbono 1 e o carbono 2. Nós vamos falar isso já já. Agora, observe que eu tenho aqui, ó, a dupla ligação entre o primeiro e o segundo carbono, a dupla ligação no meio da cadeia, e nesse outro aqui, a dupla ligação ficou lá do outro lado. E aqui é importante, porque esse terceiro composto aqui, ele é igual ao primeiro composto, certo? É igual à primeira fórmula. O que acontece é que você vai ler ela aqui da direita para a esquerda. E isso se dá por causa da regra de numeração da cadeia principal. Então, o que acontece? Sempre você vai ter que identificar, quando vai fazer a nomenclatura, principalmente com cadeias grandes e ramificadas, você vai ter que identificar qual é a cadeia principal. Então, a cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos em sequência, é aquela que tem o maior número de ramificações e é aquela que tem a insaturação, ou seja, que tem a dupla ou a tripla ligação, tem que estar presente na cadeia principal. Então, essa cadeia principal é uma cadeia aberta, são 4 carbonos e essa é a cadeia principal. Não tem outra cadeia que seria possível aqui. Então, depois que eu identifico qual é a cadeia principal, e nesse caso só tem essa possibilidade, o que eu vou fazer? Eu vou numerar a cadeia principal. Ou eu vou numerar da esquerda para a direita, ou eu vou numerar da direita para a esquerda, né? As duas possibilidades que eu tenho dentro dessa cadeia. Aqui eu vou começar a numerar da esquerda para a direita. Por quê? Porque a dupla ligação ela está mais próximo do carbono da esquerda, certo? A dupla ligação está aqui na extremidade da esquerda. Então eu numeraria da seguinte forma: 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, tá? Então quando eu fosse fazer a nomenclatura, eu ia colocar but. Por que but? Porque é o prefixo para 4 carbonos. 1, por que 1? Porque a dupla ligação está entre o carbono 1 e o carbono 2. Logo, se isso é verdade, eu utilizo sempre o menor valor da posição do carbono. Então, se é entre o 1 e o 2, eu sempre vou utilizar o 1. Se fosse entre o 2 e o 3, um exemplo aí aleatório, seria o 2. Né? Se existisse a possibilidade de ser o 3 e o 4, né, seria o 3. Então, sempre é o menor dos 2 carbonos da posição que a dupla ligação está. Então ficaria but 1, porque está entre o carbono e o 2, N, por causa que é dupla ligação, e o O, porque eu só tenho carbono e hidrogênio, esse é o sufixo para hidrocarbonetos. Essa but-1-eno é a nomenclatura oficial da EUPAC, mas antigamente a nomenclatura era diferente, né? Aí o PAC mudou a regra. A nomenclatura poderia ser da seguinte forma:
eu colocaria o numeral que identifica a posição da dupla e o nome da cadeia principal. Então ficaria 1-buteno ou buteno 1, seria a mesma coisa. Só que hoje nós utilizamos mais a nomenclatura da IUPAC. No próximo exemplo aqui, é interessante porque a dupla ligação agora se moveu para o centro aqui, né? Então eu teria aqui, nesse caso, tanto faz eu numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Por quê, professor? Porque se eu numerar da esquerda para a direita, eu teria 1, 2, 3, 4. A dupla ligação estaria entre o carbono 2 e o carbono 3. Se eu numerasse da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4. Ficaria na mesma posição. Então é indiferente nesse caso, porque tanto contar numerar da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, nós teríamos a mesma posição. Então, but, porque tem 4 carbonos, 2, porque a dupla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3, en, por causa da dupla ligação, o, né, por causa de que é um hidrocarboneto, certo? Então fica ali but 2N. Aí nós temos agora a nomenclatura, a regra de nomenclatura para as cadeias ramificadas. Segue 2 regras. Primeiro, a cadeia principal é a mais longa que contém a dupla ligação, ok? A cadeia principal é a cadeia mais longa que possui a dupla ligação. Ou seja, isso não quer dizer que necessariamente a cadeia tem que ser tem que ter a maior quantidade de carbonos em sequência. Simplesmente isso. Não. Ela tem que ter a maior quantidade de carbonos em sequência, mas essa sequência tem que ter a dupla. Ou seja, se eu tiver uma situação em que a sequência maior não tem a dupla e a sequência menor tem a dupla, então a cadeia principal seria, né, essa cadeia que tem a dupla, certo? Então a dupla ligação é que determina a cadeia principal. Ela tem que ser a cadeia que tem a sequência mais longa, mas que tenha obrigatoriamente a dupla. Se surgir uma situação em que a cadeia que tem a dupla é menor do que as outras opções, vai prevalecer a cadeia que tem a dupla, certo? E segundo, a numeração da cadeia principal é feita sempre da extremidade mais próxima da ligação dupla, independente das ramificações da cadeia. O nome do alceno, né, da posição da dupla, é dada pelo número do primeiro carbono da dupla, certo? Então, na cadeia, nos alcanos, a numeração começava da cadeia do carbono mais próximo da ramificação. Aqui, a dupla ligação ela tem prioridade em relação à ramificação, ou seja, se eu tiver uma cadeia carbônica que tenha dupla ligação e que tenha ramificação, eu vou começar a numerar a cadeia principal a partir do carbono que está mais próximo da dupla ligação, independente da ramificação, certo? Independente da ramificação. Então veja aqui o exemplo. Ó. Eu tenho aqui 6 carbonos, né? 7 carbonos, tem uma ramificação, que é o metil aqui. Então eu poderia começar da esquerda para a direita, e aí se eu começasse da esquerda para a direita, a dupla ligação ficaria no carbono 4. Ó. Se eu começasse aqui, ó, uma hipótese, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a dupla ligação estaria entre o carbono 4 e o 5. Então essa seria uma possibilidade? Poderia ser, mas eu tenho que ver todas as possibilidades para ver qual é a correta. E aí a correta seria da direita para a esquerda, que ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde a dupla ligação agora está na posição carbono 2 e 3, certo? Então eu vou escolher a sequência da direita para a esquerda e não a sequência da esquerda para a direita. Logo, a posição da ramificação vai ficar no carbono 5, certo? E não no carbono 2, se eu contasse da esquerda para a direita. Tá? Então preste atenção. A prioridade é da dupla, por isso que eu começo da esquerda para a direita. Então como é que vai ficar? Eu vou, na nomenclatura, primeiro eu nomeio as ramificações, né? Então vai ficar 5, por que 5? Porque no carbono 5
eu tenho um radical, uma ramificação. Quem é a ramificação aqui? A ramificação para um carbono é metil. Então, 5-metil, certo? Aí agora, eu não tenho mais nenhuma ramificação, eu vou agora dar o nome da cadeia principal. São 6 carbonos, o prefixo para 6 carbonos é X. Então, fica X, e aí eu tenho uma dupla ligação entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, vai ficar 2, porque eu sempre escolho o menor, e aí eu tenho uma dupla, é N, e O, porque só tem o carbono e hidrogênio, que é o hidrocarboneto. Então, 5-metil-X2-eno seria a nomenclatura da IUPAC. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho uma cadeia carbônica aqui, ó, e eu teria duas possibilidades aqui, não é? Eu poderia, veja que se eu contar da esquerda para a direita, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, né? Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Mas essa sequência é maior do que a sequência de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se nós lembrarmos a regra, qual é a regra? O que a regra dizia? A cadeia principal será aquela cadeia que tem maior número de carbonos. Isso para os alcanos. Mas nos alcenos, a cadeia principal ela tem que conter a dupla ligação. E ela vai ser a principal, a maior que contém ela. Então, poderia aqui, incluindo a dupla ligação, eu poderia ter duas opções. Poderia ser isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí só seria 6 carbonos em sequência com a dupla ligação. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, veja que eu tinha duas opções com a dupla ligação dentro da cadeia principal. Uma com 6 carbonos em sequência e outra com 7 carbonos com sequência. Eu escolho qual? A maior, que tem a dupla e a maior quantidade de carbonos em sequência. Então, a ramificação estaria aqui no carbono 3. Então, ficaria 3. Por que 3? Porque é a posição da ramificação. Eu sempre começo com a ramificação. Propil, porque é o prefixo para esse radical aqui. Ept, por que ept? Porque é o prefixo para 7 carbonos. 1, por que 1? Porque entre o carbono 1 e o 2 é que tem a dupla, e sempre eu escolho o menor número, 1. Eno, né? En, porque tem a dupla ligação, e O, porque só tem carbonos e hidrogênios. Então, essa é a nomenclatura para os alcenos ramificados. Né? Outra nomenclatura antiga, é uma observação, para os alcenos mais simples, eles trocariam a terminação eno por ileno. Né? Então, o eteno ficaria etileno, o propeno ficaria propileno, o buteno ficaria butileno, o isobuteno ficaria isobutileno. Né? Então, essa nomenclatura que você precisa lembrar, ileno, é a nomenclatura para etenos, certo? E o último aqui, é útil aqui também conhecer o nome dos seguintes grupos insaturados, né? Os radicais, quando eles forem ramificações, né? Uma coisa do tipo. Aqui o CH2 duplo é o metenil ou metileno. CH2 dupla CH é o etenil ou vinil, muito usado o vinil, tem que lembrar, certo? Quando eles se tornam ramificações. Aqui você tem o CH2 dupla CH, CH2 é o 2-propenil ou alil. Tá? Então isso aqui tem que lembrar, que geralmente nas provas eles colocam vinil e alil, e o camarada ele não sabe o que é um vinil. Então o vinil é o CH2 dupla CH e o alil é o CH2 dupla CH, CH2. Ok? Aí por último, onde nós encontramos os alcenos na nossa vida. O etileno, por exemplo, que é o eteno, ele é produzido pelos frutos verdes, eles que agem para o amadurecimento dos frutos, tá? Então, por isso que nós colocamos os frutos dentro da fruteira, porque ali todos juntos eles estão liberando etileno e os frutos ali vão amadurecendo, né? Melhor do que colocar eles separados. Se colocar separado vai demorar mais para haver um amadurecimento. E outra utilização dos alcenos é na produção de garrafas PETs. Né? Aqui a garrafa PET é feita por polietileno. O que é um polietileno? É um polímero formado por muitas cadeias de etileno, né, de eteno. E essas muitas cadeias juntas, elas formam então os polímeros, e esses polímeros eles vão fazer as garrafas plásticas que nós conhecemos. Então, continue estudando.
Assista o vídeo, faça os exercícios, vai haver atividade de reforço para compensar semanas de março. Façam também, vamos para frente e até logo. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.